O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, querido, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação. Nós estaremos juntos comunicando a respeito do reino dos céus e do reino de Deus. É uma satisfação, alegria, responsabilidade, privilégio estar conversando com você, coisas concernentes àquilo que nós dizemos que diz respeito à sua vida aqui e à sua vida na eternidade, ok? Nós estaremos juntos para aprender e desenvolver da palavra do Senhor. Tudo que nós vamos fazer nesta terra, qualquer comportamento nosso, qualquer nível de relacionamento nosso, qualquer nível de escolha, qualquer escolha que você faça, qualquer atitude que você deixa de fazer, ela contribui para o andamento do seu propósito, da sua vida, tanto terrena quanto eternidade. Eu gostaria de dizer para você que você não é um ser humano que a sua vida consiste aqui. Se você já parou para pensar na sua própria existência, você sabe que esta vida ela é insuficiente, ela é medíocre, ela é pequena em relação àquilo que existe dentro de você. Você não concorda olhar para toda a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus recursos, para a sua vida, pelo menos nas 4 bases, física, intelectual, profissional e espiritual, e entender que tudo se resume nesta terra. Existe uma essência do poder de Deus dentro de você que não deixa você concordar com aquilo que você tem em mãos e com aquilo que os olhos podem ver. Você sabe que a existência transcende, vai além daquilo que é temporal, terreno, material, do mundo, ainda que seja belo, ainda que seja amigável, ainda que lhe dá prazer. Dentro de cada ser humano há uma voz, uma convicção, uma certeza que a vida não consiste apenas nesta vida. É por isso e para isso, e com esse objetivo de transcender, de entender, de dar um impulso maior, que existe o mundo espiritual e algumas pessoas chamadas por Deus para estar explicando, ditando, informando e ajudando no desenvolvimento. Aprende isso desde já, para a gente ter a nossa conversa amigável e de grande compreensão. Neste momento eu te chamo para a gente fazer uma oração e juntos desenvolvermos o nosso trabalho. Amém? Pai, em nome de Jesus, te dou graças e que o teu Espírito venha falar em cada coração, em cada ser, abrindo o entendimento para o poder da tua palavra que não volta vazia. Eu clamo ao Senhor e eu rogo ao Senhor para que o entendimento seja sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem que nos acompanha agora. Em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação em 7 Lagoas. Eu quero deixar um endereço para você, Rua Doutor Pedro Luiz, 639, centro de 7 Lagoas. Rua Doutor Pedro Luiz, 639, centro de 7 Lagoas. Algumas pessoas têm me perguntado os dias de culto. Eu vou pedir para que seja feito, para a gente deixar na tela para vocês os dias de culto. Os nossos dias são toda sexta-feira, 7h30, toda sexta-feira, 7h30 e domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Então, toda sexta-feira, 19h30, 7h30 da noite, ok? Toda sexta-feira, 19h30, domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Talvez até o término do programa a gente consegue estar colocando esses caracteres para você que está nos acompanhando pela TV, ok? O pessoal sempre pergunta, pastor, está passando o endereço da igreja, mas qual o dia de culto público? Então, talvez hoje eu vou conseguir, se a gente não conseguir deixar isso pronto, eu vou conseguir estar falando com você em várias vezes aqui, ok? Sexta, 7h30, domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Eu gosto de trabalhar muito com propósito, eu gosto de trabalhar muito com destino, eu gosto de trabalhar muito com o tema, para que eu estou na Terra?
o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu deveria fazer. Qual é o chamado de Deus para a minha existência? Eu gosto de trabalhar com você identificar o objetivo da sua vida. Por que você existe? Qual é a finalidade da sua existência? Você foi criado para quê? A vida é vida na sua vida com qual objetivo? A vida vai além do trabalho, do amor, do prazer, da comida, da bebida. Tem alguma coisa que transcende isso? A igreja, ela tem o poder de ajudar você a entender o propósito da sua existência. E para falar de igreja, eu preciso começar a dizer a você uma frase talvez um pouco incômoda no momento. Porque quando eu digo para você que a igreja te ajuda, eu preciso dizer que não é toda a igreja que te ajuda. Quando eu digo para você que há homens e mulheres que trabalham para te ajudar no mundo espiritual, não são todos os homens e todas as mulheres que são capazes de te ajudar a identificar o propósito de Deus na sua vida. Toda igreja ajuda? Não. Todo pastor é pastor de Deus? Não. Então, começando a compreender isso, você vai começar a compreender o porquê de um travamento na tua vida e o porquê de um estresse na sua vida e até uma raiva em relação às coisas de Deus que você tem. Porque quando você relaciona esperando algo útil, e esse relacionamento, seja ele amoroso, sentimental ou espiritual principalmente, que é o que eu estou dizendo aqui, ele vai trazer para você coisas terríveis, você tem que entender que esse relacionamento com você, em uma igreja, em uma denominação ou com um pastor que não acrescenta Jesus na tua vida, o Espírito Santo na tua vida, é um relacionamento mau. Precisa entender isso. Porque o ser humano ele tem quatro áreas que todo ser humano ele manifesta, quatro áreas que qualquer ser humano precisa trabalhar essas quatro áreas. Qualquer ser humano precisa trabalhar estas áreas. Ok? Quais são as quatro áreas? Vida espiritual. Ela tem que ser trabalhada, a vida espiritual. A vida intelectual, ela tem que ser trabalhada, a vida intelectual tem que ser trabalhada. A vida sentimental e a vida física. A sua vida, ela está envolvida, entrelaçada nesses quatro pontos. Espiritualidade, intelectualidade, vida sentimental e vida física. Se você não trabalha essas quatro áreas da sua vida, você sofre um estresse, um acúmulo excessivo numa área e um prejuízo grande em outra área que vai te levar a um mal terrível, a uma agonia, uma solidão, uma tristeza, uma raiva de si mesmo. Porque todo ser humano que não trabalha essas quatro áreas, física, intelectual, sentimental e física, ele padece de algum mal. Porque o ser humano ele é formado dessa essência. Espiritualidade, intelectualidade, vida sentimental, vida física. Eu não vou ter tempo de trabalhar com você as quatro áreas, mas a principal eu preciso argumentar com você, sua vida espiritual. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação em Sete Lagoas. Doutor Pedro Luiz 639 no centro, é a localidade do ministério, no centro de Sete Lagoas. E os dias de culto são toda sexta-feira, 7h30 da noite, todo domingo, 8h30 da manhã e todo domingo às 19 horas. Ok? Vamos voltar ao assunto. A vida espiritual.
todo ser humano que existe, todo ser humano que move, todo ser humano que vive, todo ser humano, ele é um ser espiritual. Ainda que ele não desenvolveu a sua espiritualidade, mas ele é um ser espiritual. Porque o ser humano, antes de mover, comer, beber, dormir e existir, ele é um ser que vai além da carne e do osso. Ele tem uma essência que provém de Deus. Deus, ele cria o homem do pó da terra e sopra no homem o espírito. E esse homem se torna alma vivente. O ser que vive, ele é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que depois da morte, todo ser humano tem que prestar conta a Deus, pelo modo que viveu. Assim nós entendemos que a vida, ela é um dom, um presente, um privilégio e também um teste. Ela é um dom, um presente, um privilégio e também a vida é um mundo de testes. Porque no final da vida, você é recompensado ou você é punido pelas suas condutas. Isso é o que a Bíblia descreve. Porque eu não sou um ser humano que deixo de existir com a minha morte. Pelo contrário, eu passo a existir depois da minha morte. Cada ser humano tem 4 áreas: espiritualidade, vida intelectual, sentimental e física. Estou falando da vida espiritual. Você desenvolve a sua vida espiritual. Com o quê? Com espiritualidade. E para você desenvolver a sua vida espiritual com espiritualidade, você precisa ter uma comunhão com o ser espiritual. E as pessoas escolhem se vai ter uma comunhão com o ser espiritual da parte de luz ou da parte de trevas. Ainda que a luz, ela é superior às trevas, mas as trevas têm a sua área de domínio. Se não fosse assim, os homens e mulheres não faziam magia, feitiçaria, macumba, não fazia despacho, não receberia guias e entidades dentro do seu corpo. Porque ainda que eu não tenho um pacto com os espíritos e as entidades, eu não posso negar a existência dos mesmos. Não posso. Isso indica que o ser humano escolhe, define, ele decide com quem vai desenvolver a sua espiritualidade, se é com o Senhor Jesus ou se é com o espírito do engano e da morte. Toda vez que você vê um ser humano desenvolvendo a sua espiritualidade, seja ela da parte boa ou da parte má, esse ser humano pelo menos entendeu que a vida vai além do que se encontra diante dos seus olhos. E por entender essa importância, ele luta para ter um contato com a entidade ou com a divindade que vai o ajudar na sua peregrinação nesta terra e na sua entrada à eternidade. Eu, como pastor, eu, como ser humano, entendendo que a vida vai além do comer, beber e existir, decidir ter um contato e desenvolver a minha espiritualidade com Deus, com o Filho dele, Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
através da Bíblia, que me dá o parâmetro do meu proceder. Presta atenção. Nenhum ser humano pode desenvolver a sua espiritualidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, sem a Bíblia. A forma que eu tenho de crescer no entendimento é pela maneira que eu compreendo e pratico esta palavra. Tudo que Deus deseja que eu faça e que eu vivo, e os meios que eu tenho de defesa e de privilégio está contida dentro da Bíblia. Quando você entende que o que está escrito foi para o seu desenvolvimento com Deus da parte da luz, você vai entender que a igreja que não tem a Bíblia como a sua regra de fé não pode ser uma igreja e não pode ter um pastor ou pastora que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Já não importando qual bom eu seja e qual caridoso eu seja, se o que eu falo, ensino, se aquilo que eu luto para praticar não está dentro da Bíblia, eu não sou uma pessoa confiável. Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, a rua do NPS, ao lado do Sacolão Center. Os nossos dias de culto toda sexta-feira, 7h30 da noite, domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas no domingo. Meu telefone, 99828-5400. Pode mandar uma mensagem, pode conversar, pode tirar qualquer dúvida. Nós estamos falando hoje sobre transcender o natural, avançar. E eu estou explicando, nem toda igreja é de Deus, nem todo líder espiritual é de Deus. E você tem 4 áreas na sua vida, espiritual, intelectual, sentimental e física. Você precisa trabalhar todas as 4. Hoje eu estou trabalhando com você a vida espiritual, te ensinando que você pode desenvolver da parte de Deus ou da parte dos demônios, das entidades e da magia. Mas se você escolhe desenvolver da parte de Deus, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, você tem que estar enquadrado dentro desta palavra. Estou sendo claro para você? Quem não desenvolve a sua vida espiritual com Deus, ainda que seja um profissional excelente no seu dom e no seu talento, pode ser um empresário, um professor, um dançarino, um escritor, pode ser o que for, se ele não desenvolver o seu contato com o seu Criador, o seu grande desenvolvimento em outra área, no fundo vai proporcionar para ele perguntas sem respostas, um vazio existencial terrível, e o poder dele profissionalmente vai ser usado contra ele mesmo, porque o que ele muito alcançou nesta terra não será suficiente para trazer para ele uma paz de espírito. É por isso que os homens mais terríveis da terra não são os ladrões imaginais, que ainda que fazem errado, roubando pelas ruas e assaltando pelas casas ou pelos lugares, eles não são o pior dessa humanidade. Os piores da humanidade são os poderosos, de políticos, de autoridades, de empresários, de pessoas que detêm o poder e, detendo o poder, não temem a Deus e fazem o que deseja dentro do seu campo de domínio. Não é por causa dos ladrões sem autoridade e poder na terra que as pessoas passam em hospitais
sem ter atendimento, morre em filas, bebês morrem no ventre, remédios faltam. E a falta de segurança proporciona medo para o cidadão de bem. Não é os ladrões menores e sem entendimento que causa isso. São as pessoas que conseguiram alcançar pontos de destaque na humanidade, sentam em tronos e domínios, começando por todas as autoridades, e estas pessoas que conseguiram se dar bem na sua vida intelectual, ligada à vida profissional, eles não temem a Deus. E por não temer a Deus, são os piores ladrões da cidade, da terra, do estado, do país. E esta falta de temor a Deus faz com que eles venham agir de maneira egoísta, prepotente, arrogante. E aí, enquanto o ladrão que não desenvolveu uma área intelectual e não entrou em domínio, rouba e machuca uma pessoa ou uma família, os poderosos, o que eles fazem com uma assinatura, desgraçam a nação, acaba com a cidade e cria leis que vai proporcionar um peso a milhares. Então, a preocupação maior, ainda que precisa ser feito e cancelado e pelo menos lutar para diminuir os delitos menores, mas o nosso problema maior não está com o sistema de baixo, está com o sistema de cima. Porque homens e mulheres que não temem a Deus governam a cidade, trabalha com a legislação enganosa, com o Senado perverso. E aí os seus governos se estendem para as áreas do fórum judicial, se estende para a área de proteção, se estende para a área onde ele detém um tipo de poder. É terrível. Quando o homem não desenvolve a sua espiritualidade com Deus, mas desenvolve o seu lado intelecto e profissional e ele alcança, ele será terrível para toda a humanidade, ou pelo menos para todo o seu campo de domínio. Você está conseguindo me compreender? A mensagem que eu estou trazendo para você? Esse programa, você que me acompanha pela televisão, ele vai ficar no YouTube, Pastor Mestre Apolo Lopes no YouTube, no Facebook, Apolo Lopes, e eu vou ver se eu consigo ele e coloco no YouTube para vocês também, Pastor Mestre Apolo. Porque se for necessário, você precisa escutar o que eu estou te dizendo novamente, para você compreender a dimensão que eu estou trabalhando com vocês hoje. Meu objetivo aqui não é trazer uma mensagem para tornar você escravo da igreja onde eu pastoreio. Não. Eu quero tornar você livre, desprendendo de conhecimentos enganosos e que torna você vítima de igreja e de pessoas mal intencionadas. O Senhor me levantou para expor a verdade da palavra de uma maneira tão simples e tão clara que do rapaz, do adolescente até o ancião, qualquer um possa ouvir e entender. 4 áreas: espiritual, intelectual, sentimental e física. Estou trabalhando a primeira, a sua área espiritual. Desenvolver uma área e não desenvolver as outras acarreta em desequilíbrio de alma, de espírito dentro de você. Aí vem o estresse, nervosismo, violência, arrogância e vem caminhos para a busca de prazer para tentar proporcionar um equilíbrio para a sua vida que você não vai alcançar. Miqueias capítulo 3, o livro de Miqueias capítulo 3.
Livro de Miqueias, dentro da Bíblia, no capítulo 3. É onde eu leio para você agora. Miqueias, capítulo 3. Olha que diz o Miqueias, capítulo 3. É Deus usando o profeta para falar contra os chefes, os líderes e os falsos profetas. Olha o que diz Miqueias capítulo 3. Assim diz o Senhor, Miqueias 3 e 5, assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo. Profetas de Deus, mas eles fazem errar o meu povo. Que mordem com os dentes e clamam paz, mas contra eles que nada lhes mete na boca preparam guerra. Há profetas que sabem a verdade, mas eles não querem ensinar a verdade, porque eles têm medo de entristecer você, então eles ensinam aquilo que te deixa feliz, aquilo que você quer ouvir. E há profetas que sabem a verdade e não ensinam a verdade, porque eles têm o desejo, acima do desejo da verdade e de explicar a verdade. O desejo principal deles é possuir domínio sobre a tua vida, a sua finança, o seu poder, a sua família e todas as áreas da sua existência. Então Deus diz, ai dos profetas que, sabendo a meu respeito, ensinam as pessoas o contrário. Eu digo a você, tudo que eu te falar aqui, se você não conseguir compreender, me liga, me telefona, me manda uma mensagem. E se eu te ensinar qualquer coisa contra esta palavra, não assista, me ignore, me questione e me amaldiçoe. Se eu estiver te ensinando aquilo que não está dentro do domínio do que é certo, eu não sou uma pessoa digna de ser assistida e de ser ouvida. Mas se eu estiver te falando aquilo que você percebe, ainda que não tenha conhecimento bíblico, mas pela sua consciência, que é um atributo, não atributo, mas é um talento e um dom e um privilégio de Deus na sua vida, pela sua própria consciência, que julga o que é certo e errado. A sua consciência, ela vai trabalhar juntamente na sua essência do ser e vai te falar se o que eu estou dizendo faz sentido ou não faz sentido. E se fizer sentido, ouça, queime no teu coração e luta para viver isso. Porque Miqueias 3 e 5 é claro quando diz, ai dos profetas, que sabendo a verdade, não ensina a verdade. Ai dos videntes, eles vão ficar envergonhados, vão ficar confundidos. Versículo 8, versículo 9. Ai do chefe, dos líderes da casa, porque eles abandonam o juízo e aquilo que é direito eles fazem parecer errado. E o que é errado eles fazem parecer o que é certo. Miqueias 3, o Senhor está dizendo, ai desses homens. Ai dos sacerdotes, versículo 11. Que ensina por interesse próprio. Eles ensinam de um modo que você que está escutando alguns sacerdotes, você se torna escravo de tal sacerdote. É por isso que eu digo para você, a espiritualidade tem que ser trabalhada, da parte de Deus também. Amém? Boa escolha sua. Mas nem toda igreja fala da parte de Deus, nem todo pastor ensina da parte de Deus. Eu posso usar o nome de Deus ao meu favor. Eu posso tentar usar o domínio espiritual para tornar você escravo meu. Se não pudesse isso ser feito, Deus não estava escrevendo através do profeta no livro de Miqueias, capítulo 3, ai do sacerdote, ai dos líderes, ai dos profetas, que sabendo a verdade ensina mentira, que o que é mentira ele se torna verdade, o que é verdade ele tenta tornar mentira. E o sacerdote vive querendo trair para si as pessoas para suprir os seus próprios interesses. É o que o Senhor está dizendo. Pastor, como que eu vou saber onde eu devo, então, desenvolver a minha espiritualidade? Onde eu vou frequentar de modo que eu possa crescer em Deus? Aí é um ponto maravilhoso, onde eu sempre ensino e vou ensinar a minha vida inteira. A igreja
que vai proporcionar para você um crescimento, esta igreja, ela trabalha o primeiro ponto da sua vida. Qual é o primeiro ponto da sua vida? Que quando Jesus começou e reinou e manifestou aqui na terra, João Batista já fazia isso. Qual que é a primeira coisa que João Batista fazia quando ele começou a reinar e a falar de Jesus? Vamos para o livro do Evangelho. João Batista, o que João Batista começou a fazer? Está em Mateus capítulo 3. E naqueles dias João Batista apareceu no deserto pregando, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual que é o primeiro ponto da mensagem principal de João Batista e de Jesus Cristo? João Batista e de Jesus Cristo, qual que é a primeira coisa que Jesus Cristo começou a manifestar quando ele começou o ministério dele? Mateus capítulo 4, versículo 17, olha o que Jesus diz. Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 7, contém as mesmas palavras de Mateus capítulo 3 e versículo 1, e versículo 2. Quais que são as mesmas palavras? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual que é a palavra de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quais que são as palavras de Jesus, o Filho de Deus que veio à terra? O que ele começou a dizer? Mateus capítulo 4, versículo 17, as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista ensina uma coisa, Jesus ensina a mesma. Isso é para deixar claro que tanto João Batista, representando os profetas, e Jesus, a essência do que é perfeito, tem o mesmo principal e o único objetivo. Não o único, mas o principal: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados. Daquilo que machuca você, fere os outros, engana os outros e tem a ver com a tristeza do Espírito Santo de Deus na sua vida, se é que você é filho. Então, tanto a palavra de João Batista como a palavra de Jesus são a mesma. Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual que é o ministério que eu congrego? É o ministério que trabalha com a palavra de arrependimento. O objetivo da igreja onde você vai, o primeiro ponto dela tem que ser trabalhar o pecado. Arrependimento. O objetivo do ministério aonde você vai, na igreja onde você vai, não pode ser entreter você, entretenimento para as crianças, para o jovem, entretenimento para os casais. Não, não. O objetivo da igreja não é boate, não é distração. O objetivo da igreja onde você congrega tem que ser trabalhar o arrependimento. Você, eu e nós, nos arrependemos porque o reino dos céus chegou. E quando chega o reino de Deus, este reino que chega, ele coloca um confronto, eu contra eu mesmo. Quando o reino de Deus ele chega, você começa a se questionar as suas escolhas, os seus propósitos, a sua existência, o modo que você lida com a sua esposa, a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, o seu compromisso de assumir a responsabilidade, comprou, paga. Deu a palavra, honra. Teve dificuldade, justifique, explique, mas marca um compromisso. Então o reino, quando ele chega, o reino de Deus, quando ele chega destruindo e abalando o reino do eu, da carne e do próprio poder maligno. Qual é a igreja onde você escolhe para congregar? É a igreja onde trabalha o que João Batista trabalhou, o que Jesus trabalhou: arrependimento. Porque quando você trabalha o arrependimento, você trabalha o primeiro ponto das 4 áreas que envolve o ser humano: vida espiritual, intelectual, sentimental e física. E quando você trabalha o arrependimento, você está trabalhando o arrependimento na sua vida espiritual, na sua falta com Deus, falta com os irmãos, falta com a sociedade, com a sua falta com
o seu compromisso daquilo que é bom. Isso é vida espiritual. Quando você trabalha o arrependimento, você trabalha a vida intelectual também. Porque você vai ficar triste e comovido em relação ao tempo desperdiçado com aquilo que não é útil. Quando você trabalha o arrependimento, você vai trabalhar também a sua vida sentimental, porque você vai entender que você relacionou, abraçou e relaciona com uma pessoa que não proporciona nenhum bem-estar para a sua essência. Uma pessoa que desde quando entrou na sua vida arruinou, acabou, foi embora. O que mais tem, e as pessoas que eu mais atendo, são pessoas ligadas à vida sentimental errada. Eu amo demais, eu quero demais, mas ele bate, ele xinga, ele espanca, ou ela não presta e a pessoa não consegue sair fora daquilo. Então o arrependimento tem a ver com a sua vida sentimental e também com a sua vida física. Porque a vida física ela é trabalhada com comida, com exercício, com higiene. A vida física ela é trabalhada com saúde. O arrependimento, que é a palavra do profeta João Batista e a palavra de Jesus, ela trabalha os 4 âmbitos da tua vida e da tua existência. Qual é a igreja que você congrega? A igreja que vai trabalhar o arrependimento das atitudes na sua existência, começando com os próprios pecados, que é o principal de todos. Porque se eu cresço e evoluo na minha vida intelectual e profissional, mas o meu caráter é ruim, logo, o meu crescimento na minha vida profissional e intelectual vai me levar a algum dos pontos: arrogância, prepotência. Eu vou me tornar arrogante, eu vou me tornar maligno. Porque eu subi tanto, mas não trabalhei a vida espiritual e os meus pecados, a arrogância vai me dominar. Você conhece alguém próximo, poderoso, de poder na sociedade, política, autoridade, empresário, que é arrogante? Tá aos milhares. Ou então, se eu cresço demais, mas não trabalho minha espiritualidade, os meus pecados e a minha vida com Deus, este crescimento vai proporcionar para mim um momento de solidão, de angústia. E eu vou recorrer a caminhos de sexo, prostituição e adultério ou drogas para tentar equilibrar o meu bem-estar. Entende? Que quando eu evoluo na minha existência, mas deixei a minha vida espiritual lá embaixo, eu estou tendo um desequilíbrio. Porque o primeiro ponto a ser crescido é a espiritualidade. Porque eu tendo o Senhor me governando, eu vou entender que já não faço mais o que quero, o que penso, o que desejo. Porque eu tenho um Senhor que me governa e uma palavra que me dá diretrizes. Você compreende o que eu estou dizendo? Você compreende o que eu estou falando? Eu sou pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. E nós temos as nossas reuniões toda sexta-feira, às 7h30 da noite. Domingo, 8h30 da manhã e domingo, às 19 horas. O meu telefone de contato é 998285400. Eu estou trabalhando com você espiritualidade. Como que você encontra um ministério para você congregar e para você crescer? É um ministério que tem as mesmas palavras de Jesus. Trata o problema do seu pecado. Porque os nossos pecados, sendo praticados e amados, nos coloca em separação do Espírito de Deus. Toda vez que o ser humano comete um pecado contra Deus e contra um ser humano, ele fica mal, ele fica triste, ele chora, ele lamenta, ele perde a graça de orar, de clamar e de invocar a Deus, porque ele sabe que ele perdeu uma conexão com o seu Criador. Essas são as palavras de Jesus, João Batista e o Senhor. Onde, pastor, que eu encontro uma igreja para congregar? Ela começa a trabalhar com arrependimento. Arrepender das atitudes enganosas, por mais que elas me dão prazer, por mais que elas proporcionem um momento de prazer para você, no dinheiro que você rouba, nas anotações que você diminui, nos relacionamentos extras que você tem.
na sua arrogância, na sua mentira, na sua violência com seu filho, na sua violência com a sua esposa, a esposa com a sua ignorância, no falar mal, no abrir da sua boca contra o seu patrão, onde o serviço pode ser ruim, mas é dele que você tira o seu ganha-pão. Então você não tem o direito de amaldiçoar aquela pessoa que proporciona o dinheiro aonde você vai comer, dormir, pagar uma moradia. A palavra de Deus, ela tem o poder de fazer você arrepender disso e pedir a Deus perdão e ser concedido o perdão para você por causa do nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto, que você escolhe uma igreja para você congregar. E o segundo ponto que você tem que analisar é se a igreja vai começar com essa palavra e continuar. Porque depois que João Batista dizia arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, depois que João Batista falava isso, as pessoas iam a João Batista, versículo 6, para ser batizado através dele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A igreja tem que trabalhar com o batismo. Porque se você se acha e se diz filho de Deus, mas você não é batizado, você está desrespeitando um propósito e uma ordenança bíblica. João Batista pregava e as pessoas se arrependiam e elas queriam ser batizadas. Porque o batismo, você está deixando claro através do batismo, você está deixando claro através do batismo que você fez uma escolha do mundo espiritual e você decidiu crescer através das coisas concernentes à luz e a Deus. O batismo é uma forma sua de mostrar ao mundo espiritual e às pessoas que você escolheu o seu caminho. Você vai errar muito se pensar ser filho de Deus e você não ser batizado nas águas. Pastor, mas eu já fui batizado quando eu era criança. Esse batismo seu foi só uma apresentação. Porque para você ser batizado, você precisa arrepender. E quando você era criança, você não tinha nem consciência para entender o que é arrependimento. Então o batismo na fase de criança, ele é errado. A não ser que se faça um batismo novamente quando você for adulto e poder entender que você carece de Deus. Porque você pode resolver o problema do corpo, da comida e da bebida, mas você não pode resolver os problemas dos seus pecados. Então, o batismo, ele é uma ordenança e uma ordem. Ele é tão importante que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado, deixando o exemplo para nós que desejamos seguir a própria palavra. Arrependei dos vossos pecados, seja batizados. São as cerimônias e mandamentos que devem ser feitos por uma igreja que luta para ensinar aquilo que Deus ordena. Trabalha o pecado, onde você se arrepende, confessa e larga em nome de Jesus, recebendo o poder do Espírito na sua vida, e o batismo tem que ser feito. E depois existe a ceia. Porque Jesus Cristo disse, aquele que não come do meu corpo, da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo, eu não habito nele. Você não é filho de Deus quando você acredita em Deus. Porque os demônios acreditam em Deus. Você não é filho de Deus quando você acredita em Deus. Você é filho de Deus quando você obedece. Arrepender dos pecados, ser batizado e participar de ceia. Para isso, você precisa ter uma igreja a congregar. Mas a igreja que você vai escolher congregar, ela tem que ter o princípio de estabelecer essas normas e essas regras. Arrependimento do pecado, batismo e ceia.
A igreja onde você vai escolher para congregar, ela vai desenvolver e ajudar você nesse desenvolvimento espiritual. Porque depois que você arrependeu dos seus pecados, ser batizado e entrar em comunhão pelo corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que é um mandamento e precisa ser praticado, se você não pratica isso, você está muito enganado da sua espiritualidade. Não sou eu que estou falando, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. Arrependimento, Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo 4, 17. Ser batizado, Mateus capítulo 28, tem que ser batizado. Marcos capítulo 16, tem que ser batizado. Participar do corpo e do sangue de Jesus. O Senhor deixou claro que precisamos participar do corpo e sangue de Cristo. Está muito claro. Em Mateus capítulo 26, onde Jesus celebra a ceia e diz: fazei isso em memória de mim. Você não pode ser filho de Deus frequentando um culto e não tendo compromisso com essas coisas. Eu estou te ensinando a palavra, não estou te ensinando interesses meus para enganar você. Eu acredito que tem muitas pessoas me ouvindo agora que não entendem e não valorizam essas coisas. Vai na igreja como vai num terreiro de macumba. Você chega no terreiro numa sexta-feira, paga por um despacho, recebe um passe, recebe uma oração que vai desgraçar a sua vida e você sai de lá. E depois você volta para ver se as coisas melhoram. Você não trabalha assim com Deus. Porque Deus não é demônio. Ok? Não é. Então são coisas que nós precisamos ensinar, são coisas que nós precisamos aplicar para o desenvolvimento nosso ser sadio. 4 coisas que trabalhamos: espiritualidade, intelectualidade, vida sentimental e vida física. Todo ser humano trabalha essas 4 coisas. Qual que é o principal objetivo? Sua vida espiritual. Ela pode ser da luz ou pode ser das trevas. Você vai escolher de que lado você vai desenvolver. Se ela for da parte de Deus, é através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por intermédio desta palavra. Para isso você precisa de uma igreja. Porque você precisa entender que você tem pecados que só pode ser resolvido pelo pedido de perdão e arrependimento através do sangue de Jesus que te purifica dos seus pecados. Você precisa ser batizado, não quando criança, mas adulto, porque você tem que ter consciência que o batismo é uma prova externa daquilo que aconteceu internamente. O batismo é a sua forma de definir para Deus, para o mundo e para a família e amigos que você escolheu este caminho da parte do Senhor. Porque você não pode ser filho de Deus e concordar com todas as outras coisas que a família, amigos, esposa, marido e filhos faz. Você precisa ser batizado, participar. Arrepender, ser batizado e participar de ceia. E você precisa estar sempre em comunhão em uma determinada igreja para o seu crescimento. E isso tem o ponto principal. Tenha comunhão com o pastor onde você congrega. Para que quando você identificar os problemas internos dentro da igreja, você não venha ser tentado e obedecendo à voz de Satanás, saindo por causa de problemas internos. Na igreja que você decidir congregar, o pastor, você precisa ter uma comunhão, não é uma amizade excessiva, mas a liberdade de perguntar, de ser ouvida e de ser orientado. Você não pode ficar escutando pela internet 50 pastores por semana, porque você vai ficar doido, você vai ficar louco. Você vai ficar perturbado. Nem ficar no Face acompanhando tudo é congregar em uma denominação. Mas a denominação, ela segue esses requisitos que eu te falei, que eu te ensinei. Eu não posso falar mais, o meu tempo acabou. Por hoje, esta é a palavra. Você pode acompanhar ela pelo Facebook, Apolo Lopes. Você pode acompanhar ela pelo Facebook, Apolo Lopes. Você pode acompanhar ela no YouTube. Eu vou pedir para postar ela no YouTube. Eu vou pegar e postar essa mensagem no YouTube. Pastor Mestre Apolo. Você vai acompanhar no YouTube. Você vai compartilhar com alguém. Porque esta mensagem que eu te ensinei, ela é uma palavra de espírito de vida e paz. Não estou enganando você.
Não estou chamando você para congregar no tempo da salvação, dizendo que a igreja maior, o melhor de todas. Eu fui chamado para ensinar a palavra de maneira clara, para que qualquer pessoa possa ouvir e possa compreender. Eu oro por você agora, que está me assistindo, que está me ouvindo e precisa tomar as suas decisões. Eu oro em favor da sua vida agora. Ora sim comigo. Me escuta agora, Pai, em nome de Jesus. Esta pessoa que assistiu esse programa, que está assistindo essa programação e precisa tomar suas decisões, mas não encontra força. Está amarrado na vida sentimental com a pessoa que não proporciona nenhum elevamento espiritual. Eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra que foi pregada com responsabilidade, com muita devoção e sinceridade, possa, Senhor, fazer de fato um grande efeito no espírito desta pessoa. Eu não estou aqui pregando uma palavra minha, mas uma palavra sua, e eu oro para que esta pessoa que está me ouvindo agora possa tomar a decisão e arrepender dos seus pecados, das suas mentiras, das suas traições, que nós possamos nos arrepender da nossa arrogância, dos nossos caminhos tortuosos e vergonhosos, e confessar a Deus, através de Jesus, os nossos pecados, para que possamos receber paz para a nossa alma e sermos aceitos como filhos de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus agora, e que minha voz alcance milhares de pessoas que estarão assistindo esta programação. Não importa o tempo que tenha passado, porque a verdade ela não está presa a tempo, ela é verdade e nunca é passageira. Pai, que a Tua graça seja sobre esta casa, sobre esta família, esta pessoa que não tem paz, que está, quem sabe enfermo, colocou um copo com água para beber com fé. Usa, meu Deus, esta água, essa peça de roupa, usa essa mão desta pessoa sobre o seu coração. Este homem que está me assistindo agora, com problema com a família, com os filhos, pensando, meu Deus, ainda acaba a sua própria existência. Que o Teu Espírito entre agora neste coração e o Senhor faça a sua obra através do Teu reino. Que esta pessoa encontre uma igreja que vai proporcionar crescimento, vida e paz. Eu oro agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas. Os nossos cultos são sexta-feira, 7h30 da noite, domingo, 8h30 da manhã e domingo, às 19 horas. Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, ao lado do Sacolão Center. Pode me ligar no telefone 998 28 5400. Você pode nos acompanhar pelo Face, Apolo Lopes, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Estou aguardando você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus sustenta a sua família, que Deus lhe dê o espírito de discernimento dentro das coisas espirituais. Até a próxima programação, se Deus quiser. O programa a seguir é livre para todos os públicos.